Nós falamos aqui, na programação da TV Pajuçara, sobre aquele rol taxativo que havia limitado a cobertura de planos de saúde para certas doenças e condições, não é? Uma dessas condições é o autismo. Mas ontem, a diretoria da ANS, da Agência Nacional de Saúde, aprovou uma normativa que amplia as regras de cobertura assistencial para os usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, entre eles o autismo. Vamos falar agora ao vivo com a Mônica Hermílio, que vai nos explicar melhor como tudo isso vai funcionar para os autistas e suas famílias. Mônica, uma informação importante, eu espero que o caminho seja o que a gente estava torcendo, que se reveja essa decisão, porque colocou em risco a saúde de muitas pessoas e preocupou os papais e mamães desses meninos e meninas. Mônica. Pois é, Wilson, depois das últimas notícias do rol taxativo, a gente espera que seja uma boa notícia de que realmente as pessoas consigam agora ter acesso irrestrito aos tratamentos necessários para pessoas que precisam de terapias, para transtornos do desenvolvimento. Quem vai explicar para a gente o que muda, o que é que ficou definido, é o advogado especialista em Direito Médico e da Saúde, Juliano Pessoa, que já está aqui junto com a gente. Juliano, boa tarde. O que é que muda? O que é que ficou definido e o que é que muda a partir de agora? Boa tarde, Wilson no estúdio, quem nos assiste. Na realidade, de fato, é uma excelente notícia, como vocês disseram na abertura, porque essas pessoas estavam extremamente aterrorizadas com a decisão do STJ recente, Mas só para destacar aqui, o Wilson e Mônica, não altera a decisão do STJ, tá? Então a decisão do STJ permanece vigente, ou seja, ela tornou, de fato, a definição do rol em regra taxativo, mas vale destacar aqui, até para tranquilizar as pessoas também, que permanece havendo exceções. Então, ou seja, existem possibilidades de cobertura extra-rol, desde que, naturalmente, o paciente demonstre, no caso concreto dele, a necessidade e alguns outros requisitos que a decisão prevê. Especificamente em relação a essa decisão da ANS, que foi decidida ontem, na tarde de ontem, o que é que ela fez? Ela não só contempla os autistas, tá? Na realidade ela amplia essa decisão para contemplar outras crianças que estão inseridas dentro e acometidas pelo transtorno global do desenvolvimento. Então existem outras síndromes, outros transtornos que também necessitam de tratamentos e procedimentos similares aos dos pacientes inseridos no TEA, e eles muitas vezes têm uma maior dificuldade ainda do que os autistas. Então a ANS ela fez uma questão de equiparar todo o país agora, tendo essa possibilidade de acesso a esses tratamentos, e vale destacar aqui. Ela fez uma ressalva bastante interessante, eu diria aqui, como especialista na área, inclusive, que é a não interferência na autonomia do profissional médico. É este especialista, juntamente com a sua equipe multidisciplinar, que sabe o que é melhor para cada paciente, e individualizando o tratamento e não de forma genérica, como se queria fazer muitas vezes. Juliano, a partir de agora, caso alguma família, algum paciente tenha dificuldades em ter acesso a essas terapias, já que é de direito dele, o que é que pode ser feito? Olha, é importantíssimo que automaticamente essas pessoas busquem ajuda, tá? Então, ou seja, quais são as ajudas? Buscar as instituições aqui que amparam os consumidores aqui no nosso estado, os PROCONs. Também reportar essa informação automaticamente para a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa é uma ferramenta pouco utilizada ainda pelos beneficiários e funciona bastante. A agência é muito ativa nesse contexto de entrar em contato com a operadora e pedir informação daquele caso concreto. Inclusive, caso a operadora cometa alguma prática abusiva, ela responde também administrativamente, além das medidas judiciais, naturalmente, que esse paciente poderá tomar buscando um profissional da área jurídica. Então, é importantíssimo que ele não fique quieto, porque qualquer negativa que já era abusiva, agora mais ainda. Por que eu digo que já era abusiva? Nós tivemos aqui, Alagoas foi um dos primeiros estados, o segundo, na realidade, o primeiro foi o Acre, no Brasil, o segundo foi Alagoas, a entrar com ação civil pública. E a ANS foi obrigada a inserir no rol de cobertura toda essa terapêutica e de assistência aos pacientes com TEA sem limitação. Então isso já existia e mesmo com a decisão do STJ, qualquer medida em sentido contrário seria abusiva. E agora, mais ainda. Então quem decide se são 20 sessões, se são 30 sessões, não é mais o plano de saúde e sim
o médico, o que vai determinar? Exatamente. O profissional de saúde é que tem a sua autonomia, a sua legitimidade para poder dizer e aferir, naquele caso concreto, qual é o tratamento mais adequado para aquele paciente. Juliano, muito obrigada pelas informações. Pois é, aí notícia boa para começar o fim de semana e para comemorar, né? Para que as pessoas que precisam realmente desses tratamentos possam fazê-lo de forma ampla, de forma correta. Voltamos ao estúdio, Wilson. Ter acesso a buscar os seus direitos, né, como manda. E como eu disse ontem, parece até que estava ouvindo o que eu falei ontem em relação ao profissional de saúde, é ele quem decide. O juiz ele vai apenas acatar ou não de acordo com a lei, mas quem decide o que pode e o que não pode é o profissional médico para aquele paciente. Deixa eu aproveitar, Mônica, que você está aí com o Juliano Pessoa, doutor Juliano Pessoa, ele está com o nosso ponto, ele está me ouvindo, né? Eu queria aproveitar, doutor Juliano, primeiro agradecer mais uma vez pela sua participação e sua disponibilidade para fazer uma pergunta o seguinte: o senhor não acha, e a minha opinião, nessa discussão do Supremo Tribunal Federal que causou toda essa polêmica, não é só mais uma forma de causar mais constrangimento e atrasar ainda mais o tratamento para que os próprios planos de saúde possam ter a força para negar e aí você ir buscar isso na justiça, que é bastante complicada e morosa? Boa tarde. Boa tarde, Wilson, mais uma vez. De fato, você tem muito pertinente sua colocação, porque, veja, de fato, isso pode ampliar ainda mais as negativas que já existem em grande número por parte das operadoras, né? É provável que elas enrijeçam ainda mais essas medidas administrativas do ponto de vista de negar, fundamentando agora que não está contido no rol e, segundo a decisão do STJ, ela poderá fazer essa negativa. Porém, é como eu destaquei isso, existem ressalvas, né? Infelizmente, a judicialização ela pode sim ser amplificada, mas é importante que esse paciente não deixe de procurar ajuda. É muito importante porque, se ele demonstrar, no caso concreto dele, que ele preenche os requisitos, quais são os requisitos, para que as pessoas entendam? Ele tem que, em regra, prioritariamente, utilizar o que está no rol. Se ele demonstrar que o que consta no rol ele utilizou, mas não atende à sua necessidade de saúde, ele pode sim pleitear tranquilamente algo extra-rol e provavelmente o Poder Judiciário, caso a operadora insista na negativa, provavelmente o Poder Judiciário irá assistir esse paciente desde que ele demonstre. Agora, vale destacar aqui também, nesses casos de se pleitear algo extra-rol, isso é questão da participação efetiva do profissional médico, né? Porque é ele quem faz toda a confecção do relatório médico do paciente. É importante que esses profissionais aqui, aqueles que nos ouvem nesse momento, vejam a importância do seu papel, porque quanto mais detalhado for esse relatório médico, deixando tudo claro, o porquê, quais são os riscos desse paciente não ser assistido, quais são as possibilidades de prejuízo à sua saúde que ele corre. Então, ou seja, tudo isso muito minuciosamente explicado ajudará bastante na possibilidade de êxito desse paciente no Poder Judiciário. Perfeito, doutor Juliano, mais uma vez, brilhantemente, muito obrigado pela sua participação. Mônica, também obrigado pela condução da entrevista. Bom São João, doutor Juliano, sucesso, muito obrigado pela participação sempre aqui, muito importante como prestação de serviço aqui no nosso fenômeno Fique Alerta. É isso, gente, né? Aqui o Brasil tem essas coisas, né? Ele vai para um campo, para depois voltar de novo e vem e vai. É só para criar mais situações para essas famílias que precisam tanto do atendimento, né? E que seja prioritariamente aí o atendimento do médico. O que o médico disser é que está valendo. Ele é que é médico. O restante está apenas avaliando a questão jurídica. Isso é importante, tá bom?